Oi, galeres! Oi, gente! Eu sou a Kelly. Eu sou a Kênia. E esse é o Ninguém Tá Brigando. O vídeo de hoje é sobre um assunto um pouco mais sério. É sobre bullying. A Kelly adora vídeos sérios no canal. Foi uma ideia da Kelly, claro, esse vídeo, mas enfim, é um assunto com certeza importante, tá? A gente vai tratar aqui sobre questionar se, por exemplo, você já fez bullying, você já sofreu bullying, enfim, essas coisas que é um assunto que tá tão comentado, né, nos últimos tempos, essa questão, né? O bullying, na verdade, são vários atos, né, que são feitos com intenção. E são atos violentos, pode ser uma violência psicológica, pode ser uma violência física. E eles são repetidos, né? Não é assim, hoje foi lá e ficou debochando da pessoa. Não, é um ritual, é uma coisa que vai acontecendo com muita frequência. E geralmente a vítima do bullying é uma pessoa que foge dos padrões de beleza, padrões sociais. Padrões impostos pela maioria, né? Que é uma besteira, já começando por aí, né? Tipo, não pode ser um pouco mais gordinho e já sofre bullying. Se de repente a menina não é tão bonitinha como as outras populares, aí já sofre bullying. Tipo, essas coisas. Sim, são características, bobas, né? Nada a ver. Geralmente a pessoa que pratica o bullying, na verdade, ela também sofre, né? Porque é uma pessoa que tá praticando aquele bullying para esconder algum defeito dela ou para superar algum trauma. Às vezes essa pessoa pode, geralmente, né, adolescentes, crianças podem sofrer alguma violência doméstica e aí é como se fosse um desconto, né, numa outra pessoa. Ou até isso, como tu falou, né, pra esconder, tipo, eu vou zoar ele pra não ser eu o zoado. Então, tipo, ele que eu vou tirar pro bobalhão da turma pra não cair isso sobre mim, por exemplo. Então, na verdade, a solução, a conscientização, o diálogo, enfim, tem que ser feita com as duas partes, na verdade. Porque geralmente a vítima do bullying não quer falar para os pais ou não quer falar para a professora, não quer que ninguém saiba, até por medo de apanhar mais ou de sofrer mais. Ou se sentir diminuída também, de repente a pessoa pensa, eu vou falar pros meus pais, e aí, tipo, eu não quero ficar eu de o bobo, sabe? Às vezes as pessoas têm medo também de não ficarem com essa imagem. Exato. Né? E a pessoa que pratica o bullying, muitas vezes ela tá fazendo aquilo pra se firmar no grupo, né? Pra mostrar que, olha só, eu sei muito. Até porque o bullying geralmente é praticado em grupo. Não é uma pessoa sozinha que começa a provocar os outros. Geralmente são grupos. E é bem sério que os pais, os professores, o pessoal na escola, porque geralmente a escola é o cenário principal da prática de bullying, né? Enfim, então é muito importante essa atenção, assim, das pessoas que cercam aquela vítima ali do bullying e até mesmo da outra pessoa que tá praticando o bullying, né? E essa questão, assim, de ser vítima do bullying, ela pode gerar várias coisas. Ela pode gerar uma queda de autoestima, falta de confiança em si mesmo, né? A questão de depressão, síndrome do pânico. Então são vários fatores que podem adoecer essa pessoa, então... E que pode, às vezes, surgir anos depois, né? Não necessariamente, sofri o bullying esse ano na escola, ano que vem eu estou com algum problema. Não, às vezes as pessoas têm problemas 15 anos depois e às vezes elas nem sabem também que talvez aquela depressão, aquela coisa foi lá de uma memória que ela tinha lá atrás por alguma coisa que ela sofreu, enfim. Exatamente. Ansiedade também pode ser gerada por isso. E na vida adulta, né, uma vítima de bullying, assim, os estudos mostram que ela tem uma tendência também claro, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, tudo isso. E além disso também a questão de drogadição, né? Ficar dependente de alguma substância. Então, assim... Talvez até pra não sentir, né? Aquela coisa meio que tenta mascarar usando essas coisas. Enfim. Mas o interessante também é que a partir de 1970 que o bullying começou a ser tão falado, pesquisado e etc. E aí a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar que é engraçado, né? Porque eu sou de 1981
E eu não me lembro, assim, na nossa época não era, né? Não era nem. Eu acho que na verdade conhecia. até talvez em 1970 começou a se saber disso, mas não tinha assim essa visão que tem hoje em dia. Eu não sei nem se tinha esse nome que dão hoje em dia. Tipo, como a Kelly falou, quando a gente tava na escola, sempre tinha um que zoava o outro e tal, só que nem existia essa palavra, bullying. Sim. Isso aí foi surgir de uns anos pra cá. Era mais tipo, é brincadeira, Era é normal, zoação. Era uma coisa, exatamente, era visto como normal. E é como a gente escuta às vezes, né? Ah, mas é normal, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. Só que assim, pra quem tá sofrendo aquilo ali, não é normal. Não é normal. Não é a pessoa ter que ir todo dia pra escola sabendo que vai apanhar de alguém, ou que vai ter que chegar lá e vai ter que ficar escutando um monte de piadinha que não tem graça nenhuma pra pessoa. E, enfim, então assim, são vários fatores que a gente vê que não é normal, que não pode, sabe? Que não aquela pessoa tá se sentindo cada vez pior. E aí a gente vê alguns relatos, assim, de alunos que sofriam bullying e depois, como acontece muito nos Estados Unidos, né? Vários casos nos Estados Unidos. de ex-aluno entrando em escola, Armado, matando todo mundo. E várias coisas bem E aí depois vão sérias. pesquisar, daí vem o quarto daquele adolescente, era cheio de coisas de planos maquiavélicos, tipo, às vezes dentro da própria casa, os pais dele nem sabiam em que mundo que ele tava, ele já tava criando coisas, portanto que ele sofreu e já foi criando, né? Claro, Tem todo são casos extremos, né? Não é tem todo toda uma mundo outra questão por trás. que sofre bullying que vai pegar uma arma e sair matando todo mundo. Assim como eu acho também que tem coisas que talvez tu fale que não necessariamente seja um bullying. Tipo, às vezes realmente é uma brincadeira. Só que aí, claro, tu tem que ver a intimidade que tu tem com a pessoa, E a liberdade. tem graça pra brincadeira, exatamente. né? É aquilo que a gente diz, né? Tipo, a brincadeira é engraçada enquanto as duas pessoas estão rindo. Tipo, depois já perdeu o sentido. Então, eu acho que às vezes também tem muita gente que pensa que a questão do bullying às vezes é muito frescura, porque eu acho que talvez estejam colocando tudo no mesmo saco, assim, sabe? Sendo que às vezes, de repente, o que é bullying, o que é brincadeira, que tu tem liberdade com a pessoa e tá todo mundo feliz, é outra coisa, sabe? Eu acho que também tem que saber discernir uma coisa da outra pra não ficar estereotipada essa coisa e parecer que daí quando eu disser, sim, estou sofrendo bullying, não digam, que frescura, até ontem tu tava brincando ali com fulano, sabe? Eu acho que tem que cuidar, assim, também pra não não cair no limbo, assim, essa história, sabe? Eu na época de colégio, me lembro muito, assim, eu praticava muito bullying, eu andava em grupo e eu lembro que a gente fazia umas coisas que hoje em dia, olhando assim, lembrando, até porque depois de alguns anos, claro, né, amadurece, enfim. É como eu sempre falo, assim, eu tenho vergonha, sabe? Eu não acho isso bonito, não acho isso legal. Na época eu fazia, mas não. E isso gera muita coisa, assim, tanto pra quem praticava como pra quem era vítima. Eu acho que muitas vezes também a pessoa que pratica, apesar de estar errada, enfim, com certeza quem sofre é a vítima da história, né? As palavras já dizem, mas eu acho que nem sempre também a pessoa faz pensando assim, eu vou fazer aquela zoeira ali, sabe? Tipo, às vezes é como a gente fala, tipo, a Kelly falou, eu já fiz bullying, todo mundo já fez um bullying ou outro contra alguém, mas, claro, uma coisa é tu fazer, fiz besteira, hoje em dia eu vejo nada a ver. E outra coisa é tu fazer na maldade mesmo, porque às vezes tu consegue discernir, tu consegue ver que não tá mais legal. É que na verdade, aí que tá, eu ia dizer isso agora, é que na verdade é o quê? Uma coisa, um dia ali, né, eu lembro muito disso, assim, de ter pessoas que a gente, como dizem por aí, a gente pegava pra Cristo, assim, não violência física, mas muita coisa de violência psicológica, tipo, a pessoa não podia falar na sala de aula que já era, sabe essas coisas assim? Ou a pessoa tinha que apresentar um trabalho lá na frente, era batata, assim, o trabalho da pessoa, enquanto a pessoa estivesse falando, era a gente debochando, era uma coisa feia, era uma coisa assim que nem eu falo, eu acho vergonhoso. Hoje em dia, né, eu professor, assim, eu tento ficar muito atento a essas coisas. Eu já tive alguns casos de obesidade, por exemplo, criança obesa, sofrendo bullying dentro de sala de aula, de turma de educação infantil.
Então, assim, todo o trabalho que tem que ser feito, toda a atenção da família. E aí, às vezes eu acho muito também que essa questão dos grupos, por exemplo, assim, o fulaninho zoou a guriazinha ali. Ah, meu Deus, sou amigo dele. Ah, se ele zoou, vou ter que zoar também. E aí já vira, tipo, toda... Aí a pobre da pessoa ali, tipo, pronto, já é massacrada por um grupo inteiro, porque eles pensam, eu tô fazendo, tem os outros que estão dando risada, eu tô ficando popular, estão achando legal. E aí eu acho que já começa a pegar na questão do bullying, assim, tipo... Tá, tu tá fazendo já vendo que não tá legal, sabe? Eu acho que isso que é pior. Às vezes tu, como eu falei, às vezes tu faz e não nota. Mas às vezes tu faz na maldade. E aí que eu acho que... mas eu acho que uma hora vira na maldade. Porque não é, o bullying é exatamente isso, é a insistência naquilo. Não é brincar de vez em quando, não é uma coisa... Não mas é isso que eu digo. Uma frequência. Eu acho que isso que é importante deixar claro, entendeu? Não saber, olha, isso é o bullying, não só qualquer... Porque às vezes as pessoas pensam... Parece que ficou uma coisa meio... Tudo é bullying, sabe? E eu acho que aí acaba que parece que perde um pouco a força do problema. Porque aí todo mundo acha que isso é porque é besteira, porque tipo, olha só, todo mundo agora sofre bullying. Não é isso. Eu acho que tu tem que saber discernir justamente pra não perder a identidade da coisa, pra não parecer que é uma besteira. Esse é o ponto, não sei se eu consegui ser clara. Em 2016, a Dilma sancionou, né, uma lei no Brasil, que seria uma lei para combater o bullying, né? O que diz, assim, que a importância da família e escola, a importância de proporcionar formação para os professores e campanhas publicitárias incentivando. Eu que vivo dentro de escola, sei que o bullying é uma questão que a gente tem que sempre buscar materiais e tal, porque essa questão de formação, enfim, isso aí tá no papel, né? Porque não é uma coisa que a gente tenha muita formação em qualquer área, assim, essas formações que deveriam ser contínuas e oferecidas para os professores, a gente tem que buscar por conta própria. E aí, o Dia Nacional de Combate ao Bullying é 7 de abril e tem o Dia Mundial, que é em outubro, 20 de outubro. 20 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Então, assim, a gente estava conversando antes dessa questão de quando era na nossa época e tal, e aí eu tava conversando com a Kenny e falei pra ela, assim, que muitas pessoas acham que na nossa época a gente encarava melhor, que hoje em dia as pessoas encaram mais, que nem ela falou, assim, tudo é bullying e tal. Só que ao meu ver, na nossa época a gente acabava encarando melhor, mas hoje em dia toda essa galera aí tá fazendo terapia, tá procurando melhorar, porque são pessoas que ficaram com sequelas e que naquela época era normal. Então hoje em dia elas têm sim sequelas daquilo, só que na época não era tratado como bullying. Então, na minha opinião, é isso, assim. Era bullying e não tinha nenhuma preocupação com isso. E hoje em dia a gente vê as consequências nas pessoas, na sociedade. Eu acho que vai muito assim de pessoa para pessoa, e eu também acho que vai muito até a questão familiar, assim, o apoio que tu tem em casa, a liberdade que tu tem em casa para de repente contar, olha só, eu estou sofrendo bullying, e aí os meus pais vão lá dar um jeito, ou de repente eu ser um tipo de pessoa que de repente não se apega, tipo, alguém falou e aí eu tenho a minha super autoestima e penso, ele que é um pobre coitado, eu estou aqui super bem comigo mesmo, não sei, sabe, eu acho que assim como aquele falou, tem gente da nossa época que hoje em dia tá aí com problemas referentes àquilo lá de trás, mas também tem gente que sofreu bullying e talvez hoje em dia esteja numa boa, não sei. Então eu acho que tem toda essa questão, sabe? Não é só o bullying pelo bullying. O bullying existe, aí eu sofri e aí virei uma pessoa depressiva e ponto. Não, eu acho que tem casos e casos. E eu acho que é por isso que é bem importante, assim... Eu não sei, né? Eu não tenho filhos, mas eu acredito que quem tenha tem que, sei lá, de repente, ainda mais nessa época, nessa idade escolar, assim, eu acho que tem que ter um acompanhamento, ver de repente se a criança, antes ela era de um jeito e agora ela tá ficando mais retraída, sabe? Eu acho que de repente tentar perceber alguns sinais, assim, alguma coisa, pra não acontecer o pior lá na frente. E também não é a tão questão. Fácil, né? Como eu falei, eu não tenho filhos, eu imagino coisas assim. Mas também eu acho que essa questão de casa, tipo, de repente tentar mostrar pra criança que não, que ela tem que reagir assim assado, que ela tem que ter a autoestima dela, sabe? Eu não sei, porque eu penso que todo mundo já sofreu bullying, todo mundo já praticou bullying. E como eu disse, algumas pessoas
tiveram sequelas, outras não. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que é muito de pessoa para pessoa. É errado sempre, claro, mas eu acredito que essa coisa familiar conseguiria ajudar com que de repente a pessoa não sofresse tanto lá na frente, não sei. Eu já não assim. concordo, porque eu não acho que todo mundo já sofreu bullying e todo mundo já praticou bullying. Eu acho que não. Inclusive, eu acho que tem muito disso da personalidade, assim, porque uma pessoa que é muito retraída, que é muito tímida e tal, ela acaba tendo mais, sofrendo mais a questão do bullying. Tanto é que eu me lembro na minha escola, a galera que fazia bullying e a galera que era vítima do bullying, e tinha a galera do meio ali, que era uma galera, tipo, não é? Não vou me meter nisso. E aí também essa questão da criança, como é que o pai vai conversar e tal, eu vejo muito na escola os pais que já dizem pros filhos, né? Tu não apanha, porque se alguém bater em ti, tu bate de volta, porque tu não vai ficar apanhando. Então, assim, é muito essa coisa de como ensinar meu filho a se defender, sabe? É super complicado, porque tu não quer que teu filho sofra bullying, que não apanhe, que tal. Mas aí também, como que mas trabalha de repente isso, teu filho né? vai bater no outro também não dá, Então, né? assim, é bem complexo. Mas, enfim, daí a solução que indicam é essa, assim, conscientização, muita conversa, né? Essa questão de conversa aberta com os filhos é super importante. E o pessoal da escola também tá sempre atento, porque o principal cenário Inevitavelmente vai acontecer, né? Com um ou com o outro, mas acaba acontecendo. acaba acontecendo. Eu acho que é inevitável. Enfim. Mas e aí, contem aí pra gente nos comentários o que vocês acham sobre esse tema, se vocês têm alguma experiência, alguma história, né, pra contar sobre isso. Aproveita e deixa um like, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha, nos siga nas redes sociais. E não esqueçam, Ninguém tá brigando. Tchau! Tchau!